Arcos tem o que a gente chama de distrito, que é o nosso bairro, que são 600 mil metros quadrados de área em desenvolvimento. E agora está com o Boulevard Alt, que é o nosso primeiro projeto de apartamentos no vertical. E para esse projeto a gente quis trazer o Aflalo Gasperini, não só pela qualidade dos projetos deles, né, pelo próprio renome do escritório, mas por um fato muito interessante, que é eles serem os autores do projeto da Escola San Nicolas, que fica logo em frente ao empreendimento. Então, o principal desafio que a gente passou para eles foi como é que a gente pode pensar uma ocupação, né, que seja numericamente interessante para nós como incorporadora, mas que do ponto de vista urbanístico, ela também tem os seus benefícios. Como é que a gente desenvolve essa centralidade no ponto de vista do bairro, né? Na verdade, eu brincava com a Ana, falei, nossa, Ana, o que você está falando é poesia para os meus ouvidos. Não tinha um briefing exato, e, portanto, ela veio meio sem amarras. Ela entregou um papel branco para que a gente pudesse sonhar e propor o que a gente visse de melhor ali, como o potencial do terreno, o potencial daquela arquitetura, o potencial pungente daquela área verde, enfim. Quando a gente começa um processo criativo, você começa a fazer uma pesquisa, né, de qual é a densidade de construção que você vai ter lá para poder dimensionar os espaços. E você começa a analisar as vistas, né, quais são as melhores vistas, qual é a melhor insolação que você tem no projeto. Aí você começa a organizar esses edifícios para poder justamente criar esse equilíbrio dos cheios e dos vazios criados entre os edifícios, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante, que a partir do espaço construído, você desenha o vazio. E aí você começa, então, a pensar qual é esse posicionamento ideal, então, desses edifícios, de tal forma que eles fiquem distantes um do outro, que eles busquem não obstruir a visão um do outro de alguma forma, e que as distâncias, né, os respiros, que quando a gente está fazendo esses edifícios, nós estamos então definindo os espaços construídos de fato. E aí você acaba criando essas praças de convivência. Então os apartamentos, eles estão aqui inclinados praticamente a 30 graus com relação à rua, para permitir que a experiência da pessoa que caminhe na rua enxergue através dos vazios entre os prédios. Quando a gente pensa nessas larguras, nós estamos falando de 25 a 30 metros de distância, é mais que uma avenida. Então você tem total privacidade nessas implantações. A arquitetura conceitua o projeto, eles trazem para a gente toda a ideia de implantação, da volumetria, como funciona a forma, como o condomínio vai funcionar, qual vai ser a relação dele, né, com o entorno urbano. E na sequência a gente tem outras duas grandes escolhas, né? Quais vão ser os autores do paisagismo e do projeto de interiores do nosso empreendimento. O pessoal de interiores, ele entra a partir do momento que daí a gente já conceituou mais o projeto, já definiu os espaços, já definiu esses usos, e aí eles entram nessa parte interna efetivamente, de interiores, ou seja, que é aquela experiência mais sensorial do morador ali, né? A arquitetura entrega uma opção de planta e a gente destrinchou daquela planta tudo que poderia virar como pro material de venda. Então a gente desenvolveu esse material de possibilidades, de tipologias, para o cliente conseguir entender até onde ele pode ir. E depois disso, os decorados em si, a montagem deles. Começou com a parte de interiores, as áreas comuns, então tem lá todas as torres e eles nos passaram todos os programas que eram necessários. Então, a gente tinha ali como um desafio tornar aqueles ambientes grandes, ambientes confortáveis, aconchegantes. Tem uma série de pilares alinhados, né, num ritmo que a gente tomou como partido ali para desenvolver todas as áreas comuns. E em relação ao paisagismo, a gente escolheu a Escritório Soma, né, com o José Luiz e a Alessandra. Eles foram indicação do Aflalo e eles têm um desenho, um detalhe de projeto que é muito rico. Bom, a primeira coisa que a gente vai olhar naturalmente é a implantação dos edifícios. E não é
nunca um processo linear. Alessandro e eu, sócios, né? A gente brinca que a gente não tem medo do papel em branco. Então, a gente, de boa maneira, procura e consegue se divertir com trabalhos que são sérios. Eles são sérios, mas eles vão também repercutir o nosso estado de espírito, de fazer lugares que ficou muito legal. Você tem uma área grande, boa parte dela sobre solo, não só sobre laje. Então, o desafio é como realmente dar àquele lugar qualidade em cada esquina, cada canto. A arquitetura, ela tem um desenho mais ortogonal das torres, ele é bem marcado, né, nas suas linhas mais retas. Então, quando eles fizeram a primeira entrega e o projeto apareceu com linhas curvas, né, destacadas pela paginação de piso, pela variação entre forração e vegetação rasteira, com a distribuição de árvores de maneira que parecesse um bosque mesmo, ou um boulevard, foi uma surpresa muito agradável e foi como se o projeto nascesse de fato, né? Então a gente tinha a consolidação da arquitetura e agora com o paisagismo ele estava completo. A ideia é sempre que você sai de uma torre e vai para outra e todo esse passeio é legal. E esse passeio pode ser por aqui, pode ser por ali. Lá a gente, por exemplo, nesse projeto, a gente não tem caminhos definidos, você tem superfícies caminháveis, né? O paisagismo, ele emoldura a arquitetura. Daí veio essa ideia de a gente trabalhar e explorar um edifício branco, justamente para que ele refletisse a luz e desse mais destaque ainda para o paisagismo. Daqui 10 anos as árvores vão cobrir todos esses prédios, né? E aí você ativa essas praças criando esses espaços de convivência do condomínio. E o grande repertório de vegetação é arbórea. Essa é a vegetação que vai ficar durante anos, décadas, eventualmente séculos, no empreendimento. Acho que todo empreendimento é um trabalho colaborativo entre o arquiteto que desenvolveu toda a concepção do projeto, o paisagista, o arquiteto de interiores, e aí vão muitos outros parceiros. O projetista de estrutura tem que ser um parceiro, de instalações e, claro, o próprio cliente.